Oi Flávio, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco de como eu construí essa tabela e principalmente como eu utilizei o Stata para o cálculo das variáveis. Bom, essa tabela está completa, então ela inclui os anos de 2010 e 2011, que eu não utilizo no meu modelo estatístico justamente pelo fato de que eu utilizo uma defasagem de 2 anos, então eu utilizo os dados a partir do ano de 2012. Nas 4 primeiras colunas eu tenho as identificações aí de empresa, bolsa e ano. Em cinza, aqui eu tenho todas as bases de cálculo que eu utilizei para as variáveis. As únicas variáveis que eu não consegui calcular no Stata são a intensidade de P&D, a intensidade defasada em 1 ano e a defasada em 2 anos. Por quê? Eu utilizo aqui, nas variáveis defasadas, a PROC-V e eu não consegui passar essa fórmula da PROC-V para o Stata. Assim como também as variáveis dummy, eu inseri elas diretamente no Stata. Aqui no final, as variáveis dummy de cada bolsa e também a identificação pelo porte da empresa. Como critério de exclusão, eu acabei retirando as empresas que não apresentaram informações da base de cálculo do ROA e do Kate-Tobin, são as variáveis dependentes, as que não apresentaram informações para a base de cálculo da intensidade de P&D e também das variáveis de controle, que não são um número muito elevado de empresas, mas eu acabei, ao invés de substituir a empresa que, por exemplo, no total de ativos divulgou tracinho só, não divulgando uma informação, vamos dizer assim, ao invés de eu transformar em zero, eu excluí o período, todos os períodos daquela empresa. Além disso, também foram excluídas empresas com valores negativos para investimento em P&D e também valores negativos de PL, o que não seria possível. Dessa forma, das 1.094 empresas, 276 foram retiradas da amostra. Essa retirada, eu tenho alguns critérios que eu cumpro aqui, porém, esses critérios eu não consegui utilizar eles no Stata diretamente. Por quê? Se uma empresa ela apresenta PL negativo em 2015, eu estou tirando todos os períodos dessa empresa. Se eu utilizasse somente o comando do Stata, eu reconheceria essa variável e excluiria somente o ano de 2015, e os demais anos continuariam dentro da minha amostra. Dessa forma, eu acabei utilizando aqui dentro do Stata. Eu vou fazer a inserção da base. Eu não incluo os anos de 2010 e 2011. E posso utilizar o do file para fazer todo esse processo. Então aqui eu deixo bem claro que foram inseridas as informações de 2012 a 2020. Foram excluídas as empresas que apresentaram aqueles critérios de exclusão. E a partir disso eu calculei as variáveis pelo Stata. Dessa forma, eu precisei, como as variáveis elas foram inseridas com caracteres, seja o tracinho, seja alguma indicação, né, em caracteres, eu precisei converter todas essas variáveis para variáveis numéricas. Então, precisei criar novas variáveis aqui, fazendo essa conversão. Só assim foi possível fazer o cálculo de todas. Por fim, a média do ROA ficou plausível, assim como a média do Kate-Tobin, e somente o Kate-Tobin apresentou alguns outliers muito elevados aí, de ponto de máximo. Em relação à intensidade de P&D, não existe intensidade negativa, possui alguns outliers, mas possui uma média bem adequada também. Em relação à variável tamanho, é possível que o tamanho seja negativo e também possui alguns outliers, mas não outliers muito elevados. A alavancagem também está dentro dos padrões. O gasto em publicidade também. A liquidez está um pouco elevada, os valores de outlier e até um pouco a média, mas eu revi todos os cálculos e realmente são as informações disponibilizadas pelas empresas. O giro de ativos também tem uma média bem adequada, não possui grandes outliers. A relação entre dívida e patrimônio líquido, como foram excluídos aí as empresas com PL negativo, o ponto de mínimo é zero e o ponto de máximo tem alguns outliers. O mesmo para o crescimento da receita, é possível que seja negativo, pode ter sido um decrescimento e também possui alguns outliers. Por fim, tangibilidade também está bem dentro dos padrões, não ultrapassando o valor de 1, o que não seria possível.